Agora 7h42, a partir de terça-feira, de amanhã, apenas usuários cadastrados poderão utilizar o ônibus, o transporte coletivo nos horários de pico. A medida sanitária busca reduzir aglomerações dentro dos veículos como forma de combate à Covid-19. Para entender como vai funcionar esse novo sistema, nós vamos conversar agora com o secretário de Governo de Goiás, Adriano Rocha Lima. Bom dia, secretário. Bom dia a todos, bom dia Cileide, bom dia Rubens. Secretário, como é que vai funcionar essa questão do cadastro? Hoje já tem pessoas nos terminais para orientar esses passageiros, como fica isso? Está sendo feita uma ampla campanha de divulgação desde ontem, e desde ontem também o site já está aberto para fazer esse cadastro. Então, o que está na realidade por detrás disso é o seguinte: foi feita uma pesquisa que mostra que num horário identificado como horário de pico, que é onde há muita realmente demanda para o uso do sistema de transportes, 60% dos passageiros que trafegam nesse horário são de atividades não essenciais. Então, se eles são de atividades não essenciais, eles não têm problema, ou não deveriam ter problema, de se deslocar um pouquinho depois desse horário de pico. Então, esse horário de pico foi identificado como sendo de 5h45 da manhã às 7h15 e depois de 16h45 a 18h15. Então, esse período de 1h30 pela manhã e 1h30 da tarde, somente aqueles que fizerem o pré-cadastro no site, tá? O site é o rmtcgoiania.com.br/embarque prioritário. Tá? Pode fazer isso tanto do celular quanto de um computador normal. Então, o usuário vai lá, vai colocar seu CPF, vai colocar qual atividade essencial numa lista que vai estar disponível lá e depois tirar foto, seja do crachá, seja de algum outro documento que comprove aquela atividade. Se ele não tiver um documento por alguma razão, ele pode fazer uma justificativa por escrito ali mesmo. Bom, uma vez ele tendo feito esse cadastro, o CPF dele é atualizado em todas as roletas de acesso ao sistema de transporte. Quando ele chegar com o cartão de embarque, o CityPass, para embarcar, se ele não for aquele cartão vinculado a um CPF que fez esse pré-cadastro, ele não conseguirá embarcar. Então, o controle ele é totalmente automatizado. Por quê? Se nós fôssemos fazer conferência de crachá ou carteira de trabalho no momento do embarque, o que a gente estaria fazendo era mudar o ponto de aglomeração, ao invés de ser em cima da plataforma esperando o ônibus, seria na roleta, mas teria aglomeração do mesmo jeito. Então, a gente retirou essa atividade de ser feita lá durante o embarque e ela passa a ser feita previamente pela internet, que é possibilitado justamente por esse sistema automático, que é um sistema muito moderno que existe no transporte de Goiânia. Você não encontra um sistema tão automatizado assim facilmente em outras capitais, então isso nos permite tomar essa atitude que vai fazer com que ninguém vai ser impedido de se deslocar. Mas naquela faixa de 1h30, a pessoa vai ter que aguardar aqueles que não forem de atividades prioritárias para só embarcar após as 7h15 da manhã, se for no período da manhã, ou após as 18h15, se for no período da tarde. Secretário, o que essa pesquisa da RMTC mostra, né, além dessa questão de que não são os trabalhadores das atividades essenciais que embarcam no horário de pico, é que muita gente continua trabalhando, apesar das restrições, né, impostas pelo decreto. Isso o senhor acha que é possível de mudar com essa mudança nos horários do embarque nos ônibus? Eu acho que isso ajuda a reduzir, sim, porque é mais uma dificuldade que as pessoas terão de se deslocar naquele horário. E aí espero que aquelas pessoas que podem trabalhar de casa, que fiquem trabalhando de casa, ou aquelas de atividades essenciais que vão trabalhar em não essenciais ou não vão trabalhar, como determina o decreto, né? Ou esperem lá um horário, se elas precisarem se deslocar por qualquer razão, elas esperem o horário autorizado. Porque, assim, fora isso, né, Cileide, você sabe, é impossível que o poder público consiga controlar tudo se não houver conscientização das pessoas em saber que o momento que a gente está
passando é um momento muito crítico, né? Você deve saber também que hoje nós já temos a nova cepa P1 de Manaus, é a dominante no estado de Goiás já, e essa cepa ela tem pelo menos 2 vezes a carga viral, que faz com que ela seja muito mais transmissível, e ela tem demonstrado também que seja uma maior gravidade, da ordem de 60% mais crítica em termos de gravidade do que a cepa anterior, e tem acometido pessoas mais jovens, fazendo com que desapareça um pouco aquele conceito de grupo de risco. Então, é um momento em que todos têm que entender que isso é para a proteção da vida. Ontem nós tivemos aí uma carta dos principais economistas do país, uma carta aberta, mostrando que eles que conhecem mais do que ninguém a economia brasileira, disseram: não existe economia se não existir antes a proteção à vida, o controle à vida. Então, nós temos que estar em paralelo atrás de vacinação e atrás desse isolamento social, porque são as únicas medidas que realmente têm impacto. Ou você isola ou você vacina. É o que funciona preventivamente, de forma a evitar que esse contágio aumente mais ainda e sobrecarregue ainda mais o sistema de saúde. Secretário, a decisão de fazer a restrição para os trabalhadores já estava no decreto, mas ele não tinha sido aplicado até então. Só ontem, domingo, é que foi definido aí como fazer essa restrição. Até amanhã, de ontem até amanhã, é suficiente para informar todos os usuários e evitar que haja esse tumulto nas roletas, nos terminais de embarque? Silei, nós estamos aí intensificando muito essa divulgação. Inclusive, hoje aqui eu devo estar participando aí de pelo menos umas 10 ou mais entrevistas diferentes para ajudar nessa divulgação, fora toda a campanha publicitária que está sendo feita tanto pela CMTC quanto pelo governo para divulgar para a população isso. Então, a gente espera que realmente a população saiba. Agora, realmente pode, né, ter uma fração aí que não tenha sido informada ou tenha entendido de forma equivocada e vá até o dia. Com isso, vamos ter pessoas lá orientando, tentando evitar que haja essa aglomeração. É importante entender que nós estamos propondo soluções, implementando soluções totalmente novas, né? Nós nunca passamos por uma situação como essa antes, né? Então, como você falou, foi colocado no decreto que só os passageiros de atividades essenciais poderiam trafegar. A pergunta seguinte que nós nos fizemos foi: tá bom, mas como implementar isso sem que isso gere um outro problema? Então, nós nos reunimos com as empresas de transporte, com a RMTC, a CMTC, de forma a entender o que existia de possibilidades ali para implementar isso, até que eles nos mostraram como que funciona o sistema deles, com esse rastreamento pelo CPF, essa possibilidade de cadastro, e a gente viu ali uma maneira de implementar essa prioridade. Agora, não é algo que já tenha sido feito antes que a gente possa garantir que não haverá nenhum problema. A gente espera, estamos tomando todas as medidas preventivas, não só de comunicação, mas de testes exaustivos que a gente fez na plataforma, para garantir que não haverá problema, mas nós teremos que monitorar ao longo do dia de amanhã e eventualmente fazer algum ajuste fino para que isso tenha o menor impacto possível. Secretário, já tem 2 decretos valendo no caso de Goiânia. No caso de alguns municípios também são 2, né? Um da prefeitura e um do estado. No entanto, o isolamento social continua o mesmo. No fim de semana foi como nos fins de semana anteriores. Nos dias pós-decreto do governo, o isolamento continuou muito baixo. O que mais o senhor acha que é preciso fazer para que esse isolamento aumente, além dessa medida que foi tomada para valer amanhã em relação ao transporte? Olha, o isolamento ele realmente está muito aquém do que a gente deseja, mas ele aumentou um pouquinho. Não foi muito, mas aumentou. Quer dizer, a gente estava ali com isolamento da ordem de 31%, 32%. Para ter uma referência, antes da pandemia, lá no início do ano passado, era na ordem de 25%, 26%. E depois das medidas tomadas, ele foi para 36%, 37%. Então, aumentou aí uns 5%, 6% de isolamento. É insuficiente, a gente precisaria ter pelo menos 40% de isolamento médio para ter
assim, um efeito mais sustentável, né? Idealmente acima de 50. Agora, é difícil, né? A gente fica o tempo todo tentando conscientizar as pessoas e tomar medidas que possam evitar esse contato social que aumenta a disseminação. Mas, assim, há um limite, né, de como o poder público pode atuar nisso, mas nós continuaremos tentando aí. Até hoje, essas foram as medidas que a gente achou pertinentes. Estamos intensificando, como eu falei, campanhas de comunicação para que a conscientização do cidadão, esse é o fator que faz a diferença. Se você observar em países que tiveram sucesso com medidas restritivas, são aqueles em que há um engajamento da população. O poder público ele não consegue sozinho, né, fazer com que todo mundo siga rigorosamente as orientações se as pessoas não tiverem a consciência disso. No caso do transporte coletivo, só para esclarecer para o ouvinte, qual o horário que vai ficar liberado para quem é do serviço essencial e a partir de que hora os demais passageiros poderão embarcar? Bom, passageiros do serviço essencial podem embarcar a qualquer horário sem nenhuma restrição, desde que tenha feito o pré-cadastro. Porém, durante o período de 5h45 da manhã às 7h15 da manhã e depois de 16h45 às 18h15, somente os passageiros de serviços essenciais que tiverem feito o pré-cadastro, que não adianta comprovar o serviço essencial ali na hora, tem que ter comprovado isso através do cadastro, eles poderão acessar o sistema. É um acesso muito simples, um cadastro muito simples, são 3 perguntas respondidas e no final dá aceite a um termo. É importante dizer, esse termo que o usuário dá aceite é um termo que ele se compromete a ter fornecido informações verdadeiras ali, sob pena de responder por crime de falsidade ideológica. Então, a partir daí, em até 1 hora, no máximo, depois de ele feito o cadastro, essa informação de que ele cadastrou e está autorizado a usar o sistema já vai estar disponível em todas as roletas. Então, quando ele chegar com o cartão CityPass dele, ele vai ser autorizado a entrar, se tiver nessa janela de horários. Como eu falei, fora desse horário, qualquer pessoa, seja da atividade essencial, seja tendo feito cadastro, não tendo feito cadastro, poderá embarcar. Porém, nesse horário que eu disse, que é um período de 1h30 pela manhã, 1h30 pela tarde, de 5h45 às 7h15, 16h45 às 18h15, somente quem tiver feito pré-cadastro. Pois é, e aí como é que vai ser, quais serão essas atividades essenciais? Eu pergunto pelo seguinte, por exemplo, faxineiro. Um faxineiro, se ele trabalhar numa loja, ele não é essencial, mas se ele trabalhar num hospital, ele é essencial. Ele vai se inscrever pelo local que ele trabalha ou pela função que ele exerce? Pelo local que ele trabalha. Então lá você, a hora que você entra no sistema, ele vai te perguntar, você trabalha, por exemplo, em atividade de delivery, ou em restaurantes, ou em hospitais, ou então, a partir desse cadastro, ele identifica que ele ele não assim, a atividade essencial é atividade econômica, né, como um hospital, um restaurante, etc. Não é o trabalho que ele exerce dentro daquele estabelecimento. Agora, se por um acaso, né, alguma hipótese que não foi imaginada nem por você para me perguntar aqui, nem por nós que definimos isso, ela acontecer e gerar alguma dificuldade dele encontrar, ele exercer alguma atividade essencial e não ver a forma de cadastrar, ele pode justificar, tem um campo de justificativa que ele pode dizer, olha, por exemplo, né, eu sou um cuidador de idoso, eu não trabalho em nenhum lugar, mas eu sou cuidador, não sei o que, então ele vai poder descrever isso lá e assim ser autorizado também a embarcar. Pois é, mas o sistema, ele vai ter um humano por trás dele para ler a justificativa? Sim, ele tem um humano. Obviamente, isso é feito por amostragem e é feito também por uma crença de que as pessoas estão sendo honestas ali em prestar informações, né? Se a gente perceber que as pessoas estão tentando burlar ou fraudar o sistema de informações, poderão haver novas restrições ali na forma de cadastro, como, por exemplo, restringir
esse campo de comentários ou deixar ele com algumas opções também de forma mais restrita, mas aí são ajustes finos que teremos que fazer à medida que a gente for observando o comportamento do usuário ao fazer o cadastro. Secretário, o governo pensa em alguma outra medida mais restritiva, como o toque de recolher à noite, como alguns estados têm feito? Olha, tudo vai depender de qual for a resposta epidemiológica, né, desses dias. Eu acho que nós estamos observando isso diariamente. Eu, pessoalmente, tenho conversado mais de uma vez por semana com os pesquisadores lá da Universidade Federal de Goiás, que nos apoiam desde o início, e eles estão o tempo todo monitorando isso. O COI também tem se reunido com frequência, a Secretaria de Saúde tem observado essas informações, e a partir daí a gente está vendo, porque você sabe que os efeitos das medidas restritivas, eles não aparecem imediatamente, né? Eles têm um atraso aí de mais ou menos 2 semanas a partir do momento que você começa. Então, acredito que até semana que vem nós consigamos ter uma fotografia mais precisa do efeito das medidas tomadas. E aí sim saber se medidas adicionais serão necessárias ou se as medidas tomadas foram suficientes para diminuir já o aumento dessa curva de contágio, curva de letalidade e de ocupação de leitos, né? Secretário, quem não é de atividades especiais não precisa fazer o cadastro ou ele pode ir para os terminais fora desse horário e ele vai embarcar normalmente? Não precisa fazer o cadastro, ele pode ir normalmente para o terminal fora desse horário que ele irá embarcar. Somente atividades essenciais precisarão se cadastrar caso queiram trafegar nesses horários. Se também um trabalhador essencial quiser trafegar fora desse horário de pico, também não precisa fazer cadastro. Rubens. Secretário, só para encerrar aqui, essa situação de prejuízo das empresas em relativo ao ano passado e provavelmente nesse ano, elas também devem apontar ter prejuízo por conta da queda nos usuários. Isso já está sendo definido? Como é que vai ser bancado esse prejuízo? Veja, Rubens, você sabe que o Estado de Goiás ele foi o primeiro a já fazer, inclusive, o depósito dessa ajuda emergencial naquilo que é a proporção de participação dele no sistema metropolitano. Também nós compramos antecipadamente uma série de passagens, né, de volume de passagens para antecipar recursos aí para as empresas de transportes. Agora, os outros municípios, né, que compõem a região metropolitana, eles precisam aí chegar a um acordo de como vão complementar essa ajuda emergencial. É um tema que ainda está sendo discutido, certamente ele será intensificado agora, né, a partir de mais restrições como aconteceram. Quer dizer, a gente sabe que realmente as empresas estão em dificuldade, isso é claro e evidente, a partir de um menor número de passageiros, você não consegue, né, fechar a conta da receita com custo, mas é uma situação emergencial que precisa ser coordenada. Nós já sentamos algumas vezes, ainda não temos uma conclusão, mas acho que já evoluímos bastante. Acredito que em um breve tempo aí chegaremos a essa conclusão. Secretário-Geral da Governadoria, Adriano Rocha Lima. Secretário, obrigado pela conversa aqui, pela entrevista. Bom dia e boa semana aí. Bom dia a todos. Obrigado pela entrevista. Destaques e a íntegra dessa conversa com o secretário-geral da Governadoria, Adriano Rocha Lima, falando sobre transporte coletivo. Você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br.